A paz, Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos dando continuidade ao estudo do nosso trimestre aqui nas classes de adultos, cujo tema do trimestre, a Igreja Eleita, é o tema principal. E o subtema, que é a Igreja redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje é a nossa quarta lição do trimestre, do dia 26 de abril de 2020, cujo tema da lição de hoje diz: a iluminação espiritual do crente. Ok? O nosso textuário está baseado nessa mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. E a verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Ela está nessa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versos de 15 a 23, que diz da seguinte forma: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Verso 19. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Verso 23, finalizando a leitura bíblica em classe, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A nossa lição de hoje ela tem um objetivo geral, que é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Essa lição de hoje ela está dividida em 3 tópicos, com objetivos específicos também. O tópico 1 traz o objetivo de destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. O tópico 2, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o tópico 3, expressar o exemplo da exaltação de Cristo. Vamos então, peço que você acompanhe com atenção, com a sua revista aí aberta, ok? E vamos então iniciar aqui o comentário da nossa lição, ok? Na introdução, o pastor Douglas, ele nos dá um pequeno resumo do que Paulo fala nesses versículos, quando ele diz que quando Paulo inicia uma longa sequência, né, que ele subdivide da seguinte forma, no primeiro capítulo, essa leitura que nós acabamos de fazer na nossa revista, baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Ele divide em 3 subtópicos: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Ele inicia nesses versículos, que nós acabamos de ler, os versículos 15 até o versículo de número 17, ok? Ele faz essa abertura com ação de graças,
oração intercessória e confissão de louvor e exaltação, que na realidade vai até o versículo de número 19. Ok? Então nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição e buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então Paulo ele deseja que os santos lá em Éfeso tenham essa compreensão, certo, dessa chamada e o que ela envolve, essa chamada de Deus para a salvação, o que vem embutido nela, o que é que envolve, a grandiosidade disso. Ok? É importante a gente entender para que a gente possa compreender e valorizar a salvação com a qual nós fomos presenteados por Deus. Então, tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Ou seja, a mesma pessoa salva, ela vai precisar da iluminação do Espírito Santo na sua mente para que ela possa realmente compreender tudo isso que faz parte da salvação. Não é somente confessar Jesus e crer que vai ter a vida eterna. Tem mais coisas que estão embutidas nesse plano da salvação e nós vamos ver esse detalhamento aqui nesses 3 tópicos de hoje, certo? Então ele inicia com ação de graças e intercessão. Então o apóstolo ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, né? Tais como a eleição, que foi a nossa escolha lá nas eras passadas, que Deus nos escolheu para ser seus filhos, né? E aí filhos por adoção. A predestinação nos predestinou para uma tão grande salvação, para fazer parte da sua família. E a filiação, né? Recebemos o direito de chamar nosso Deus verdadeiramente de Pai, e o dom do Espírito Santo, que vem junto com a confissão sincera de Jesus como Senhor e Salvador. Então ele intercede também para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. Então Paulo ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinados por Deus. Ou seja, o apóstolo ele conseguiu compreender o tamanho, né, dessa obra efetuada no Calvário e todos os benefícios advindos do sacrifício de Jesus. E ele se alegra por isso. Ele se alegra pela eleição, ele se alegra pela predestinação, ele se alegra pelo dom do Espírito, ele se alegra por ter sido alcançado pela a graça de Deus. E ele espera que tudo isso que ele entendeu e compreendeu quando foi alcançado por Jesus ali na estrada de Damasco, ele espera que os santos em Éfeso também tenham essa mesma compreensão, essa mesma sabedoria e iluminação do pensamento, para que eles entendam o que aconteceu, onde eles estavam, onde se encontram hoje, e quais os benefícios que eles receberam em decorrência dessa salvação comprada, executada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele está feliz por ter compreendido, entendido e ter visto a salvação sendo aplicada na igreja de Éfeso, mas ele quer também que os crentes ali em Éfeso possam compreender na profundidade tudo que vem como decorrência, como benefício dessa salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? Então por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza ou grandiosidade do poder de Deus. Certo? Então, essa esperança da vocação, né, conforme Paulo ele escreve aí aos Efésios. O que é que ele comenta? Então, na sua petição, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saber qual seja a esperança dessa vocação, desse chamado de Deus. Né? Ele quer que os crentes entendam isso. Então, assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer de forma profunda e espiritual os privilégios de serem vocacionados. É importante que o crente entenda o plano da salvação e o que vem
como requisito, que vem como benefício e como consequência dessa salvação. Porque aí o crente, entendendo isso, ele pode se comprometer de uma forma mais sincera com Deus, ele pode se colocar disposto, né, a servir a Deus na sua obra, no seu reino, certo? E ter uma firme esperança e fé no porvir. Então é importante que cada crente que foi alcançado por Cristo possa ter essa compreensão. E é o desejo do apóstolo que isso venha acontecer. Por isso ele ora, né, ele dá graças a Deus e faz uma intercessão pelos crentes de Éfeso para que essa iluminação da mente possa alcançar todos os santos ali naquela igreja. Então, o pastor Douglas ele ressalta aqui 3 coisas básicas em relação a essa esperança da vocação que nós podemos compreender aqui desses versículos. Primeiro, Deus nos chamou pessoas no passado. Nessa vocação, ela remete a eras passadas. Então, foi uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual nós fazemos parte. Ou seja, nós fomos eleitos lá nas eras passadas, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos chamou de forma antecipada para sermos seus filhos. E uma outra observação que ele faz é que a chamada abrange serviço e santificação no presente. Ou seja, depois de ter sido chamado, vocacionado, eleito, agora nós devemos demonstrar esse chamamento, essa vocação, essa eleição, através da busca constante pela santificação e pelo serviço no reino de Deus. E isso envolve achar-se de forma irrepreensível, em perfeita comunhão e andar de modo digno. Ou seja, é novidade de vida que nós vamos meditar nas lições posteriores sobre essa mudança na vida do crente que foi eleito e alcançado pela graça de Deus. Então, viver de forma irrepreensível e viver em comunhão perfeita com Deus e andar de modo digno. E um outro aspecto que ele enumera é que a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Além das nossas responsabilidades diante desse chamado, dessa eleição, dessa vocação dada por Deus, nós temos também a promessa no porvir. Temos um compromisso sincero no dia atual, de andar em novidade de vida, de fazer valer essa vocação de Deus na nossa vida através de uma vida santa e irrepreensível, em comunhão com Ele e com o nosso próximo, mas temos também a gloriosa esperança, né? Que é um dia poder entrar nas mansões celestiais e contemplar Deus face a face. Então essa é a esperança da vocação. E as riquezas da glória e da sua herança, né? Na oração o apóstolo pede para que os crentes, né, entendam as riquezas da glória da sua herança. Então a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos eleitos, certo? Então essa herança de Deus, principalmente, ela envolve a salvação das nossas almas, ok? Nosso perdão de pecados, a fé que foi nos dada como presente no coração em Jesus e a salvação eterna. E já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão de pecados, adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então tudo isso faz parte da herança da glória, das riquezas da glória da sua herança. Ok? Então, como exemplo, né, nós podemos vermos a Deus e a Cristo e o adorarmos face a face. Vai ser o fechamento da nossa vocação, da nossa eleição, da nossa predestinação, quando nós pudermos chegar diante do trono de Deus, lançar nossas coroas aos pés dele e darmos glória ao que está sentado no trono e ao Cordeiro que ali vai estar por toda a eternidade. Certo? Então, no dia mesmo do nosso resgate aqui dessa terra, quando nós formos transformados, glorificados e pudermos comparecer diante do trono do Cordeiro, nós vamos ter essa grande alegria, essa alegria eterna de poder adorar a Cristo, ao Pai e ao Espírito por toda a eternidade. Então ali nós vamos tomar posse da
herança que nos foi confiada, que não foi na realidade presenteada da parte de Deus Pai. Certo? Vamos então para o tópico de número 2, que fala sobre a respeito da sobreexcelente grandeza e força no poder divino. Ok? Então o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Paulo ele faz um esforço para tentar externar aquilo que ele sentiu na alma, no coração e na sua mente, aquilo que ele compreendeu. Ele compreendeu coisas tão sublimes a respeito da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo, do plano de Deus para resgatar os perdidos, da eleição, da predestinação, da esperança do porvir, coisas tão excelentes, coisas tão maravilhosas, que ele se esforça para externar isso, e ele vai usar algumas palavras bem fortes da língua grega para poder colocar de forma clara e na dimensão correta para os crentes ali da igreja de Éfeso. Então o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder. E perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalo, ou perbalô. Na forma adjetivada significa extraordinário. Então, a primeira palavra que Paulo vai usar é algo que fala traz a força, né? Traz consigo uma ideia de uma coisa extraordinária, uma coisa muito forte, uma coisa que não é comum, uma coisa que extrapola o entendimento humano. Então, é algo extraordinário. Essa sobreexcelente grandeza, né, a primeira palavra que ele vai usar, traz esse sentido de uma coisa, algo extraordinário, algo tremendo, algo grande, muito forte. Já a expressão seguinte, megetos, que é grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Ou seja, foi o poder de Deus agindo desde as eras passadas, agindo ali em Cristo, agindo no Calvário, agindo hoje, na atualidade, que pôde possibilitar que nós, os crentes, pudéssemos fazer parte desse tão grande e glorioso plano da salvação, com tudo que advém através dele, as riquezas da glória da sua herança. Então foi através desse poder, essa magnitude do poder de Deus, que esse plano foi colocado em execução na nossa vida. E também ele usa a palavra dunamis, né, que aqui foi traduzido como poder, que indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. São coisas extraordinárias que somente o poder de Deus pode executar. Basta dar como exemplo a mudança no caráter do ser humano. Não há tratamento humano, filosófico, psicológico, médico que possa mudar o caráter do ser humano, certo? Transformar a pessoa de mau caráter para bom caráter, isso em todas as áreas da vida, abrangendo todo o ser humano, no corpo, alma e espírito. Então, esse poder de Deus, do dunamis, ele consegue causar essa mudança drástica na vida do ser humano. Então, logo, a repetição desses termos, ou seja, essas três palavras que Paulo vai usar, que uma faz alusão a algo extraordinário, outra a magnitude, né, a grandeza do poder de Deus, e a outra que fala do poder, desse poder, que é dunamis, né, eles vão então trazer a ideia desse plano de salvação tão extraordinário que Deus proveu para resgatar os perdidos. Certo? Então, apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Ou seja, Deus consegue, né, através do seu poder, realizar toda essa transformação no ser humano. E ele continua, o pastor Douglas fazendo um comentário, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da sua herança. Só quem poderia garantir essas bênçãos, essas riquezas, essa herança seria Deus. Não há outro ser no universo
que tem a capacidade de operar algo tão tremendo, tão grandioso, tão glorioso e perfeito, a não ser o nosso Deus, nosso Pai, que está no céu. Então, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, está lá no versículo de número 19, do capítulo 1, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Ele usa a palavra operação, que é a tradução de energeia, que significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Certo? Então, essa operação é o poder de Deus dinâmico, sendo ativo, operando, executando, realizando, ok? Que é o termo grego energeia. E depois ele usa a palavra força, que vem do termo grego também kratos, que traz a ideia de intensidade. É um poder dinâmico, em operação, em atividade, em execução, intenso, forte, porque vem de Deus, poderoso para realizar aquilo que Deus quer fazer. E por fim, finalmente, ele usa a palavra ischus, que indica o poder inerente, que é algo de Deus, um atributo inerente de Deus, um dos seus atributos não comunicáveis, que somente Deus tem, todo o poder na sua mão, certo? Para realizar o que ele bem entender. Então, Deus, através desse poder, desse seu poder intenso, forte, que está em execução, em atividade, que é dinâmico e que só ele tem, ele executou esse plano da nossa salvação. Então, a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Ele vai mostrar esse poder de Deus que somente Deus pode realizar através das seguintes situações. Primeiro, a ressurreição de Jesus. Homem nenhum tem a capacidade, tem o poder de ressuscitar alguém. Então, em Jesus, esse poder de Deus, que é inerente a Deus, esse poder intenso, foi manifesto através da ressurreição de Jesus. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, ou seja, Jesus, após a ressurreição, ele foi recebido em uma nuvem e se assentou à destra de Deus, conforme está lá descrito no capítulo 1 de Atos Apóstolos, e com outras referências, usando o Salmo 110 e Atos capítulo 7, nós vamos ver que Jesus se assentou à direita de Deus, à destra do poder. Ok? Então, outro exemplo desse poder de Deus, esse poder divino. E, por último, a sua elevação acima de todo domínio. Jesus, nós vamos ver no último tópico, ele foi colocado sobre toda a autoridade. Está acima de tudo no universo. Ok? Vamos então para o final já da nossa lição, que é o tópico de número 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível aos crentes. O primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Certo? Então, o Pai ressuscitando o Filho. Então, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem. Primícias no sentido dos primeiros frutos. Então, Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar, para nunca mais morrer, mas ressuscitar em corpo perfeito. A Bíblia relata 7 ressurreições de seres humanos, de pessoas, de servos de Deus e outras pessoas, em geral, pessoas em geral, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ressuscitaram. Só que essas pessoas tornaram a morrer. Mas o primeiro que ressuscitou, agora com um corpo perfeito, glorioso, não mais sujeito à morte, foi Jesus. Certo? Então, assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também seremos ressuscitados. Então, Paulo, na 1 Coríntios capítulo 15, ele dá essa ordem das ressurreições. Jesus as primícias, Jesus como primeiro ressurreto. Em segundo lugar, vão vir os crentes, os servos de Deus, aí desde Adão até aquele grande dia, quando todos serão ressuscitados.
E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Então, desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Essa é a nossa esperança, é o nosso objetivo final, estar com Cristo. Não somente estar no céu, mas principalmente estar com Cristo por toda a eternidade. E o segundo ponto do tópico 3 diz: Cristo é levado à direita de Deus. Então Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Então aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, que está lá em Salmo 110, quando Davi, pelo Espírito Santo, ele diz que o meu Senhor, que é o Pai, disse a meu Senhor que seria o Messias, o Cristo: assenta-te à minha direita enquanto ponho os teus inimigos nos cabelos dos teus pés. Certo? Então o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Ou seja, essa exaltação, aquele Jesus que foi maltratado, cuspido, humilhado, açoitado aqui na terra, que parecia ser tão frágil diante de seus agressores, ele agora é colocado em uma posição de destaque, com todo o poder e autoridade, assentado à direita de Deus Pai, vencendo todo o mal, vencendo a morte, vencendo o pecado e tudo que possa macular a obra da criação de Deus. Então esse triunfo também está assegurado aos salvos. Nós seremos também salvos em decorrência da vitória de Jesus. Nós seremos também exaltados, glorificados juntamente com ele no céu. E conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. Paulo aqui no capítulo 1 diz que o Pai nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Ou seja, essa salvação, essa vida eterna, essa posição de honra que a igreja recebeu em Cristo, ela já está sendo colocada em prática na pessoa amada de Jesus. Ok? Então, assim, tanto a ressurreição quanto a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. E a última parte desse terceiro tópico diz: Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Certo? Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que não existe força espiritual, física, força material, força humana que possa estar acima de Jesus. Jesus domina, soberano, em todo o universo, sobre a natureza, sobre as coisas criadas, sobre todos os seres, tanto os seres espirituais criados quanto os seres humanos. Toda a hierarquia que há na terra e toda a hierarquia que há no céu, tanto dos anjos eleitos quanto dos anjos caídos, todos estão submetidos a Cristo. Jesus reina sobre todos. Como Paulo diz lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, que Deus exaltou a Cristo de forma sobremaneira, exaltou de sobremaneira, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se curvem todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E segundo, que Deus designou a igreja para essa expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja, conforme está em Mateus capítulo 16, verso 18, que diz que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Cristo. Jesus, como a cabeça da igreja, ele cuida de todo o corpo, e esse corpo tem o poder de Cristo sobre si para vencer toda a obra do mal. Amém? Então, concluindo a lição de hoje, embevecido, Paulo é como se estivesse totalmente tomado, como se fosse uma bebida em que ele sorveu de forma abundante, e ele está tomado
por essa revelação, por esse conhecimento da vocação, da herança, da esperança da glória, da esperança da salvação, de tudo que provém dessa salvação de Jesus, ele adora a Deus de forma contínua, o eterno Deus, certo? E ele tenta levar isso também, esse sentimento, essa necessidade, esse desejo para a igreja dos Efésios. Então a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excesso valor daquilo que Deus fez por nós. Amém? Que Deus, através do seu Santo Espírito, possa iluminar nossas mentes, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender verdadeiramente todas as bênçãos advindas da nossa salvação, que sejam as riquezas da glória inclusas na herança divina, a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e ver como a exaltação de Cristo nos beneficiou também com as mesmas bênçãos que o Senhor Jesus alcançou para nós ali no Calvário. Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. Deixe aí o seu like, compartilhe essa lição com uma pessoa que você sabe que gostaria de ser abençoado através dela. Deixe seus comentários e até a próxima lição de número 5 no próximo domingo. Aguardamos você aqui neste canal. Deus abençoe sua vida e agradeço a sua atenção em nome de Jesus. Amém.